Vamos assistir agora a romantização do Bolsa Família do Samuel Baum. Vamos dar o play então. Vem cá, se o governo te pagasse R$1.000 por mês apenas pra ficar em casa sem fazer nada, você aceitaria? Parece uma pergunta idiota, eu sei, mas e se eu te dissesse que isso já acontece? Tem gente no Brasil ganhando quase R$3.000 por mês pra não trabalhar. E o pior, esse dinheiro tá saindo do seu bolso. Se você tiver pelo menos 3 filhos e uma renda familiar de até 218 por pessoa, o governo pode te pagar esse valor todos os meses, sem você trabalhar, nem um horário pra cumprir, muito menos ônibus lotado ou chefe chato. Na verdade, se em algum momento você conseguiu um emprego, formal ou não, e for descoberto, perde esse benefício. É literalmente um incentivo de R$1.000 a R$3.000 pra você não trabalhar. E se isso te parece meio absurdo e talvez até mentira, saiba que o Brasil tem 13 estados onde o número de beneficiários de programas como Bolsa Família é maior do que o de trabalhadores de carteira assinada. Com destaques para Bahia, Pará e Maranhão. Eu sou do Maranhão e é claro que a gente já cagou no mato e limpou o boga com sabugo. E mais, nós temos pelo menos 94 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de auxílio, o equivalente a 44% da população brasileira. E eu tenho certeza que existem várias... Ou seja, metade tá trabalhando para sustentar a outra metade, né? Que maravilha. Pessoas realmente necessitadas desses benefícios. Talvez você mesmo conheça alguém assim. Porém, 94 milhões de pessoas é muita gente. Será que todo mundo ali precisa mesmo? Ou nós estamos sustentando uma estrutura fraudulenta que incentiva milhões a se manter na pobreza? Bom, na minha opinião, é o segundo caso. Mas calma, se você me der apenas alguns minutos, eu vou te explicar de maneira bem rápida e didática porque, na prática, programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, INSS e vários outros tipos de auxílio funcionam como uma âncora e fazem mal tanto para quem recebe quanto para quem paga. Porque assim, eu posso não ser o maior gênio da matemática, mas tenho certeza que o país não tem quase 100 milhões de indivíduos incapazes de produzir. Prova disso é que em 2024 essas mesmas pessoas tão necessitadas enviaram 3 bilhões de reais para bets em apenas um mês. Além de que há diversas fraudes e irregularidades dentro desses programas, como pessoas de classe média recebendo benefício ou omitindo parceiro para se identificarem como solteiras. E pasme, meu caro jovem, não é o governo que banca tudo isso, e sim você que trabalha na escala 6x1, ganha 1.500 por mês e dá o sangue para pagar a própria moradia e as contas sem nenhum auxílio. Enquanto nós temos influenciadores famosos que se vangloriam de ganhar auxílio, mas compram um carro zero e iPhone do ano. Parece até piada, mas a gente tá no Brasil. Isso é só uma terça-feira qualquer. Mas afinal, por que tanta gente recebe auxílio? Aquela moça, inclusive, ela foi convidada a cancelar o seu Bolsa Família, né? Porque ela já tava ganhando uma grana com redes sociais, aparentemente, e tava lá, Bolsa Família, como se ela não tivesse recebendo dinheiro, né? Das redes, aparentemente. No Brasil. E qual o problema de tudo isso? É o que eu vou te explicar nesse vídeo. Esse aqui é o Joãozinho, 27 anos, mora com a sua mãe, nunca terminou o ensino médio, tem 2 filhos pequenos e, claro, não trabalha de carteira assinada. Joãozinho nasceu em um bairro pobre, sem nem saber quem é o seu pai e nunca teve acesso a coisas como saneamento básico e boa educação. Ou seja, sua vida foi muito difícil, não ironicamente. A mãe trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, também sem carteira assinada, e não pôde educá-lo da forma correta. Por isso, influenciado pelas más companhias, ele largou a escola e engravidou 2 novinhas no baile funk da sua favela. Mas, de alguma forma, eles vivem tranquilos. Joãozinho tem uma moto boa pra dar grau e sua mãe tem bastante tempo pra viajar e fazer os passeios que ela quer. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como essa família se mantém? Bom, Joãozinho recebe R$600 de Bolsa Família e mais 150 por filho. Só aí, nós já estamos em 900. Sua mãe é idosa e não conseguiu se aposentar, porque não tinha tempo de contribuição. Logo, ela recebe o chamado BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, concedido a deficientes ou idosos que não possuem condição de trabalhar e se manter. Ele é um salário mínimo, então são mais R$1.518 nessa conta, o que totaliza R$2.418, sendo uma família de 4 pessoas onde ninguém trabalha formalmente. E guarda bem essa palavra formalmente. Eles também não precisam pagar moradia, porque se enquadram em 2 possibilidades. O Minha Casa Minha Vida antigo, onde o governo concedia casas a pessoas pobres, ou no chamado aluguel social, que em alguns municípios custeia o aluguel de famílias, ou pelo menos uma parte dele. O mesmo vale para água e luz, que pode ser tanto feito por um gato, como se enquadrando na tarifa social, que reduz até 65% das contas. E ainda tem o auxílio gás, o kit enxoval, o vale leite, o transporte gratuito e mais. Tudo a depender do município, não são todos, mas pode acontecer. Se a gente colocar essas coisas na ponta do lápis, Joãozinho e sua mãe facilmente recebem mais de R$3.000 por mês por meio de dinheiro e na economia daquilo que deixam de gastar. Ou seja, isso é mais do que se cada um trabalhasse num emprego formal. Logo, pra que assinar carteira? E agora entra o grande plot twist. Joãozinho, na verdade, trabalha, mas é como motoboy sem vínculo na adega do seu amigo, o que garante mais R$2.500 por mês e sua mãe, uma vez por semana, faz uma faxininha na casa da sua ex-patroa, o que dá mais uns R$1.200. Logo, a renda da família, na verdade, é de quase R$7.000
mil por mês, que dá 1.750 por pessoa, muito acima dos 218 limite para ganhar benefício. Mas Samuel, como o governo não descobre e acaba com esse esquema? Bom, por vários motivos. O primeiro é que um benefício não anula o outro, e eles podem ser acumulados. Desde a criação do Auxílio Brasil e de reformulações posteriores, o BPC, por exemplo, não impede o recebimento de Bolsa Família, desde que a renda declarada não ultrapasse o limite. E calma que a gente já vai chegar lá. O segundo motivo é que o CAD único, o método por onde as famílias declaram a necessidade de receber os benefícios, é baseado, olha que interessante, na autodeclaração. Ou seja, como o brasileiro é um povo 100% verdadeiro e honesto e nunca quer levar vantagem em nada, o governo confia que você tá dizendo a verdade quando faz o seu cadastro. Pode confiar. E o terceiro motivo é que esse dinheiro vindo do trabalho informal é quase impossível de ser rastreado. Pelo menos por enquanto, pois tanto Joãozinho como sua mãe recebem por semana em dinheiro físico. E como eles não são bobos, usam esse dinheiro em compras sem colocar o CPF, ou seja, sem identificação. E essa é uma das respostas sobre por que o assistencialismo brasileiro é um câncer. E bom, pelo menos Joãozinho não foi pro crime virar uma vítima da sociedade, né? Antes de pensar em matar, pense da educação. É óbvio que eu dei uma exagerada nesse exemplo e coloquei todos os benefícios possíveis. Na prática, é difícil uma família receber todos eles. Mas você pode ter certeza que pelo menos esse combo de Bolsa Família mais BPC para idosos, somados a um trabalho informal, é muito comum em várias famílias. O Brasil tem hoje quase 40 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada, ou seja, pessoas que podem muito bem estarem cadastradas em programas sociais, enquanto faturam mais do que você, trabalhador honesto da escala 6x1, que sustenta essa galera. E pode ter certeza que eles estão inscritos, porque é 94 milhões de brasileiros, tá ligado? E assim, eu não sei vocês, mas quando a gente fala sobre precisar receber um benefício, não é como se fosse algo vergonhoso, sabe? Tudo bem, acontece, nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, né? Meritocracia é uma coisa que não existe, mas você não quer ser visto como alguém pobre e necessitado. Se eu recebesse um Bolsa Família ou qualquer tipo de auxílio, com certeza iria esconder isso, ou pelo menos não deixar claro pra todo mundo. Mas aqui no Brasil nós temos um pequeno probleminha, chamado romantização da pobreza. Já ouviu falar? Eu não vou dissecar esse assunto porque já fiz um vídeo inteiro sobre ele. Inclusive, tá perto de alcançar 1 milhão de visualizações. Já assistiu? Mas de uma forma bem resumida, o nosso país é tão pobre, mas tão pobre, seja de boas referências, ídolos, caráter e educação de qualidade, que vários fenômenos bizarros de romantizações acontecem por aqui, todos dentro do espectro da pobreza. A romantização das favelas, que passaram de um lugar feio e perigoso para algo glamourizado nas redes sociais, séries e músicas. A romantização do crime e do criminoso, que passou a ser idolatrado, inclusive com perfis de traficantes nas redes sociais, artistas e enfim. Dentro desse espectro surgiu a romantização do assistencialismo, o tema do vídeo de hoje. E eu sei, isso não faz o menor sentido, provavelmente você acha que eu tô inventando esse termo, mas já existem até mesmo influenciadores que propagam isso. Sempre tem que ter influenciador Se pra você fazer coisa pesquisar por boa. Bolsa Família, CRAS ou termos parecidos no Ticoteco e outras redes, vai encontrar uma série de vídeos de humor com pessoas indo buscar os seus benefícios. Muitos até fazem graça com o fato de irem mal vestidos para se passarem por pobres, e apesar desses conteúdos não serem todos reais, a gente sabe que funciona dessa forma. Se não existe uma fiscalização forte e só o que vale é a palavra do beneficiado, então qualquer um pode conseguir. E olha, eu vou ser ainda mais direto e dar dois nomes que viralizaram recentemente por conta disso: Meriane Silva, mais conhecido como a diva do CRAS, e Rose do Bronze, que eu já trouxe no vídeo da Essa primeira foi a que perdeu o benefício. favelas. As duas ficaram famosas há pouquíssimo tempo por vídeos bem parecidos. Meriane foi flagrada fazendo uma espécie de barraco dentro do CRAS, porque segundo ela, o seu benefício veio pela metade. Ou talvez ela só tenha usado para pagar a parcela do iPhone, não lembro, né? Brutal. E você até pode pensar que essa cena foi ensaiada, mas eu vasculhei todos os perfis oficiais dela e não encontrei. Ou seja, provavelmente ela apagou ou ela foi gravada de fato por outra pessoa. E em outro vídeo viral, ela ainda reclama dos alimentos vindos numa cesta básica. Infelizmente, Meriane é tão pobre, mas tão pobre e necessitada, que em outubro de 2025 acabou sendo denunciada ao Ministério Público por exibir a compra de um Jeep avaliado em pelo menos 170 mil reais. A foto foi parar na justiça e ela resolveu de livre e espontânea vontade abrir mão do benefício e gravar um vídeo explicando tudo. Que esse vídeo é uma pérola, inclusive eu vou deixar aí pra rodar. Gente, nesse exato momento eu tô me desligando, né, do programa Bolsa Família. Me denunciaram por conta que eu comprei um carro, eu comprei um iPhone 17, me botaram pra fora do benefício, né, e antes que aconteça o pior, eu vou assinar numa boa. Eles conversaram comigo, pediram pra me sair imediatamente do cadastro único, vou assinar tudinho aqui e vou sair do meu cadastro único e eu não vou mais receber o meu Bolsa Família. Eu tô triste, com o coração na mão, porque R$750 é dinheiro, tá? Como é que eu vou pagar a parcela do meu Jeep? A fiscalização do governo é tão eficiente. Então, interessante, né? Mas e como que ela fez para comprar o carro de 170 mil reais? Então, assim, eu acho que não é justo ela sair. O justo seria ela devolver todo o dinheiro que ela recebeu. Porque a ideia, de fato, é sustentar não, dar uma ajuda para uma pessoa que realmente passa necessidade ou passaria se não tivesse o benefício, né?
de que ninguém nunca havia desconfiado que, tendo mais de 600 mil seguidores nas suas redes somadas, ela não precisasse mais de auxílio. Só que a parte mais engraçada dessa história foi as contradições no seu depoimento. Primeiro, ela disse que o valor faria falta para pagar o carro, e depois que o carro já estava quitado. Como é que eu vou pagar a parcela do meu Jeep sem o meu Bolsa Família? Também disse que aquele iPhone, visto nas imagens do barraco e numa foto satânica deitada no colchão, tinha sido comprado com o Bolsa Família, e depois disse que foi um presente. Conta que eu comprei um carro e comprei um iPhone 17. Ou seja, tá tudo errado nessa história, e essa mulher ganha tanto dinheiro que comprou até um carro de quase 200k. Pobre sou eu e você que tem que trabalhar todo dia, tá ligado? Agora, outro exemplo é a Rose do Bronze. Ela viralizou um tempo atrás com um vídeo gravado por ela mesma, onde aparece comemorando o recebimento do seu Bolsa Família. E detalhe, ela diz que recebe há 25 anos, é mais velho que eu. 25 anos pra receber o Bolsa Família! E se pra você os 600 mil seguidores da Meriane já devem render muito dinheiro, imagina ter quase 2,5 milhões, além de postar o próprio trabalho nas redes sociais, o que automaticamente desqualificaria do programa. Mas o pior nem é isso, e sim o fato dela divulgar tigrinhos e bets, que, pra quem não sabe, pagam muito dinheiro pra quem divulga. Papo de 20, 30 mil reais por mês pra influencers pequenos. Agora imagina quem tem milhões. E mano, eu juro que eu pensei que, putz, eu vou ter que usar o mesmo histórico do vídeo das favelas pra mostrar ela anunciando bet. Mas foi só abrir o perfil dela que a primeira coisa que apareceu foi um anúncio de plataforma. O que significa que ela tá ganhando dinheiro com isso há meses. Eu vou aproveitar e soltar aqui, ó, um site aqui de 5 pra vocês, tá fazendo a pezinha de vocês também. E esses dois exemplos só demonstram o que eu falei antes. A fiscalização não existe. Se um influenciador gigantesco não é pego na malha fina, você acha que o Joãozinho e a sua mãe, daquele exemplo inicial, vão ser? Óbvio que não. O verdadeiro pobre e necessitado tá ralando todos os dias pra botar comida na mesa, enquanto o rico, fingindo ser pobre, porque agora é status, tá literalmente sustentado por ele. E calma que eu não tô falando da luta de classes. O que acontece é que quem sustenta essa galera somos eu e você, em todos os sentidos. Os tigrinhos que eles anunciam vêm da perda do nosso dinheiro. Quer dizer, meu não, porque eu não jogo, né? Mas enfim. E o Bolsa Família também, por meio dos impostos. Como diria o Capitão Nascimento, é você que financia essa merda aqui. É você que financia essa merda aqui! Só que, rapaziada, eu também preciso mostrar o outro lado. E as pessoas que recebem o benefício porque realmente precisam. Nesse caso, tá certo, né? Se alguém não tem condição de se manter, é um direito humano receber um auxílio. Mas é aqui que esse buraco fica ainda mais fundo e eu te respondo que, na verdade, não. Eles não deveriam receber. Pelo menos em parte. Mas antes de me xingar, vamos entender essa parada. Pelo que a gente sabe, cerca de 50% das pessoas que recebem o Bolsa Família param de procurar emprego. É um dado que a gente viu aí recentemente, né? Então, eu penso que é errado o Bolsa Família. Ah, mas e o que a pessoa vai fazer da vida? Então, aí pega o mesmo dinheiro que usar para o Bolsa Família, vamos gerar emprego. Ah, não consegue emprego por quê? Porque não tem estudo. Vamos gerar estudo. Ah, mas precisa cuidar das crianças, por isso não dá para sair para trabalhar. Vamos fazer creche. Mas assim, dar o dinheiro na mão, eu penso que é a pior coisa, né? Existe um provérbio chinês muito antigo que diz: dê ao homem um peixe e ele se alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e ele se alimentará por toda a vida. Quando a gente fala de assistencialismo no Brasil, o brasileirinho médio tem um problema muito grande em compreender uma coisa muito simples. Não existe nada de graça. Você paga por absolutamente tudo o que recebe. O SUS não é de graça, o Bolsa Família também não é, seus remédios da farmácia popular também não são, e qualquer outro tipo de auxílio sai diretamente do meu e do seu bolso. Ponto final. Eu acho muito engraçado quando alguém que mora nos Estados Unidos, Europa e tal, mostra como o preço das coisas por lá é ridiculamente mais baixo, o que possibilita um pobre morar numa casa boa, ter iPhone, carro do ano e viajar. E o Judes Clesson, empacotador de supermercado em Jundiaí SP, comenta: mas nós temos o SUS que é de graça, né, meu? Se eu tiver câncer, eu não preciso pagar o tratamento. Aqui nós temos leis trabalhistas que protegem o empregado. Claro, seu animal, você trabalha metade do ano só pra pagar essas coisas por meio de impostos. Enquanto um trabalhador médio na gringa pode guardar o seu dinheiro e fazer o próprio plano de saúde ou reserva de emergência, você mal consegue bancar o aluguel de um kitnet, quiçá qualquer tipo de luxo. Ou seja, a gente é pobre pra caramba e muito por conta de auxílio. Esse é um dos principais problemas. Enquanto em outros lugares as pessoas são incentivadas a ter autonomia e recebem salários decentes pra isso, inclusive com redução de imposto, aqui é o contrário. O Estado diz que você não precisa se preocupar com nada. Aposentadoria, saúde, planejamento familiar, não precisa. Mas, ao mesmo tempo, paga metade do seu salário o ano inteiro pra ter acesso a essas coisas e vive com migalhas que você chama de direitos. E eu não tô brincando, além de quase metade da população brasileira receber auxílios diretamente, o Brasil gasta cerca de 500 bilhões, eu disse bilhões de reais por ano com essas paradas, o equivalente a R$500 bilhão. Você tem noção do que é R$500 bilhão? De uma forma muito resumida, se o governo realmente quisesse ajudar essas pessoas, esse valor é mais do que o suficiente para implantar, por exemplo, um plano de reeducação de curto a médio prazo. Porque se nós olharmos para um panorama de 5 a 10 anos, esse valor vira muitos trilhões. E aqui tá o segredo. Se ao invés de pagar diretamente esse dinheiro na mão de quem aposta no tigrinho ou paga ingresso para ver o show do Oruan, o governo investisse em coisas como educação de qualidade,
desfavelização de bairros e mais incentiva o empreendedorismo e autonomia, para as pessoas criarem suas próprias reservas de emergência e planos de saúde, em poucos anos não seria mais necessário. E voilà, o dinheiro poderia ser investido numa infraestrutura bem melhor. Porque na prática, o que acontece no Brasil é o ciclo da pobreza. O governo literalmente paga para manter as pessoas pobres. Ele não quer que você se desenvolva, mas que fique eternamente preso numa mamadeira chamada auxílio, porque sabe que você não usa o seu dinheiro para se planejar ou investir em nada. Então ele mesmo garante, entre aspas, o seu plano de saúde, aposentadoria e reserva de emergência, chamado seguro-desemprego e FGTS. Ao mesmo tempo que isso te mantém dependente e pobre para sempre. Coisas que simplesmente não existem em países desenvolvidos. Lá, você é adulto, não criança. Então quer dizer que você gastou todo o seu dinheiro em besteiras e não se planejou? Eu sinto muito, ninguém vai te ajudar. O resultado a longo prazo são adultos bem mais conscientes e educados, inclusive com maior número de investidores, como é o caso dos Estados Unidos. E claro, se a gente for ainda mais fundo, eu diria até mesmo que todo esse tipo de auxílio funciona como uma compra de voto, uma forma de manter o poder. Algumas pessoas te prometem te dar dinheiro todo mês para que você vote neles na próxima eleição, os tornando assim uma espécie de, sei lá, pai dos pobres? Quer dizer, não, eu devo estar indo longe demais, isso seria muita loucura. No fim das contas, o que precisa ficar claro é que enquanto o Brasil continuar bancando a pobreza ao invés de combatê-la, o ciclo nunca vai acabar. Porque para cada Joãozinho e sua mãe que vive recebendo Bolsa Família sem necessidade, existem 10 brasileiros ralando, pagando imposto e sustentando o sistema. E sabe qual é a parte mais triste? Quando essa conta não fechar, não vai ser o influenciador do Tigrinho ou a diva do Crass que vai pagar, e sim você, como sempre. E para falar a verdade, isso até já acontece. O INSS é comprovadamente uma pirâmide financeira sustentada por poucos contribuintes e só tá piorando. Quem não entende de economia até vem com aquela velha história de mas se o dinheiro acabar, o governo vai cortar os benefícios. Só que não, rapaziada. O que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo é a impressão desenfreada de papel moeda. Faltou dinheiro para pagar os idosos? Imprime. Faltou pro Bolsa Família? Imprime. Parece uma solução fácil, mas alguém paga essa conta. E é sempre nós. Por isso, o café chega a R$50, a carne vira artigo de luxo e o aluguel suga metade ou mais do salário mínimo, porque o governo precisa arrecadar, o que gera o efeito cascata. E nós, contribuintes, somos o cofrinho dele. Como eu disse, nada é de graça, e infelizmente esse problema é antigo, e a cultura do assistencialismo virou até entretenimento. Agora, e se o governo realmente quisesse resolver isso? Bom, eu não sou nenhum político, nem gênio da economia, mas só com o básico já dava pra melhorar muito. Primeiro, digitalizando 100% o cadastro de beneficiários, cruzando com Pix, nota fiscal, receita e rede social. E pronto, metade da farra já cai pela metade. Segundo, incentivando as empresas a contratar formalmente, com isenção desses encargos absurdos, porque o custo de um funcionário CLT hoje é quase o dobro do seu salário. E talvez a melhor ideia de todas, acaba com o dinheiro direto na mão. É simples, paga o auxílio em cesta básica, aluguel, bolsa de estudo, tudo vinculado a um trabalho ou capacitação. Quer continuar recebendo? Tem que trabalhar e estudar. Simples assim, da mesma forma que um preso deveria trabalhar para ficar na cadeia, e não ficar sem fazer nada o dia inteiro. Mas claro, tudo isso depende do Estado, e a gente sabe que ele não vai fazer nada, porque como eu já expliquei em tantos vídeos do canal, a sua ignorância é lucrativa e rende voto. Então, se você ainda acredita que algum político vai te salvar, boa sorte. E bom, rapaziada, se você gostou desse vídeo da forma como eu apresentei o tema, saiba que eu não sou nenhum sociólogo, historiador, nem tenho formação acadêmica nesse sentido. Esse vídeo é apenas o resultado de uma combinação das técnicas certas entre roteiro, edição, thumb e algumas outras coisas. Aqui daí ele vai apresentar o curso dele e tal, né? Que deve ser muito bom, porque o vídeo é maravilhoso. Mas então comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like aí.